o alvo. Transgressão é um pecado agravado. Iniquidade é você pecar sabendo que está pecando. Existem essas três coisas. A Bíblia aborda esses três coisas. E não sacrifício. E o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Sabe o jejum que nós estamos fazendo? Se nós não levarmos a sério essa palavra, essa advertência do Espírito hoje, me busquem conhecer. Esse sacrifício ficará para Deus nulo, sem importância nenhuma. O que nós precisamos para uma reforma efetiva é voltarmos. O Espírito Santo está gritando: busquem o conhecimento de Deus, voltem a buscar o conhecimento de Deus, prossigam conhecendo o Senhor. Não é ler a Bíblia uma vez e ficar, eu já li a Bíblia toda uma vez e ficar ostentando isso. Você não vai buscar o conhecimento de Deus para que você se sinta melhor do que os outros, para que entre no orgulho espiritual, porque também isso é pecado. O que eu tenho visto, irmãos, irmãs, por falta, o que eu tenho visto, porque eu lido com líderes, o conhecimento é buscado para se fazer uma ministração, ou para ministrar numa célula, mas o que nós precisamos é uma prática de vida. Diga, prática de vida. Moisés disse para Israel: a palavra é a nossa vida, guardem a palavra. Deuteronômio 28 fala assim: guardarmos os mandamentos do Senhor, as bênçãos virão e nos... Está vendo? Poucos sabem disso. Se guardarmos os mandamentos, os decretos. Eu não quero me expor a ninguém aqui, mas quantos aqui sabem que nós começamos a leitura da Bíblia, num plano de leitura, para ler a Bíblia toda o ano inteiro, durante um ano, lendo 4 capítulos por dia? Alguém sabe? Eu não vou nem te perguntar se você está fazendo ou não, mas eu digo para você: corra, se esmere, se esforce, busque o conhecimento de Deus. E é só um estímulo, os 4 capítulos por dia, mas faça lá o seu desafio, a sua meta. Estabeleça para você uma meta, nem que seja um versículo. Se você meditar nele um versículo por dia, vai ser a palavra de Deus, e Deus há de te abençoar, amém? Vai ser vida de Deus entrando. Eu gostaria que você abrisse aí, eu te peço que abra a Bíblia. Nós já identificamos que a rejeição à palavra de Deus, a falta da busca pelo conhecimento de Deus é o quê, gente? É uma iniquidade, é um pecado deliberado. Eu sei que eu preciso, mas eu não faço, não me interesso, eu desprezo a palavra de Deus. É como se pudéssemos viver uma vida cristã sem um manual. Se você compra uma geladeira dessa bonita, que bota gelo para fora, aguinha gelada, se você não tiver um manual para poder fazer a instalação, você vai fazer? Vai poder desfrutar desses benefícios todos, os gelinhos, a água gelada que salada da biquinha, se você apertar com o copo, vai. Assim se você não buscar o conhecimento de Deus, você vai ficar aquém, à margem. Vai precisar... Você ter sempre necessidade de que alguém te diga o que fazer, gente. A falta do conhecimento de Deus nos deixa rasos na vida do Espírito, na superficialidade, com água sabe onde? Lá Ezequiel fala: águas nos artelhos, água nos joelhos, água nos lombos e mergulhados.
imersos. Isso é vida do Espírito. O que Deus quer é que estejamos mergulhados, imersos, com água que a gente não possa se mover e sejamos guiados por Ele, amém? Todos aqui querem ser guiados pelo Espírito de Deus. Você precisa mergulhar nessa água, nesse rio. Se você ficar com água nos artérios, é o que você vai ter. Vida à margem, sem consciência, sem conhecimento das promessas que Deus tem para você. Das mudanças que Ele quer operar na sua vida. Amados, nós dizemos tanto que nós somos sal e luz, que a nossa vida, nós viemos ao mundo para fazer diferença. Se você não souber a palavra, sua diferença vai ser zero à esquerda. Não vai fazer diferença nenhuma. Sabe o que o mundo tem sede e fome? Não é da psicologia. Não é de um livrinho de autoajuda, não. O mundo tem fome e sede da palavra de Deus. É isso que o mundo precisa. Se essa palavra estiver em mim e ela fizer diferença em mim, a minha família vai mudar, a minha sociedade. Sabe por que nós estamos nesse caos? No Brasil, essa corrupção graçando na política. Por causa da nossa omissão. Porque também, quando vamos para lá, nós não damos testemunhos de servos do Senhor. Sabe por quê? Porque falta conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus traz temor. E nos faz ter uma vida diferente. Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras, versículo 1, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Querem provar da misericórdia de Deus? Amem ao Senhor de todas as suas forças, com todo o seu ser, com seu espírito, com alma. Mas também, ele diz, guardam os meus mandamentos. E a rejeição, a busca pelo conhecimento de Deus é uma iniquidade. Deus disse que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Sabe o que os nossos filhos vão se tornar? Ignorantes. E olha, eu vou te dizer que essas não vão se tornar, não, já estão assim. E sabe como se perpetua tá bom, eu sou a terceira geração de cristãos. O meu avô era, os meus avós, eram, os meus pais também, eu sou a terceira geração, meus filhos a quarta. E às vezes nós pensamos, poxa, eu já identifiquei várias iniquidades dos meus pais que se instalaram na minha vida. E foram pecados cometidos por eles. Deus disse que visitaria as gerações seguintes. Eu fui visitada. Quando fui visitada, não havia em mim temor. Não havia em mim palavra.
Não havia em mim temor, e a maldição se instalou. Maldição de imoralidade sexual. Se instalou na minha vida. A minha descendência foi visitada. E é assim. Deus é justo, amém? Ele dá direito a Satanás, tá? Mediante as legalidades que damos de atuar na nossa vida. Eu fui visitada. Existe maldição. Provérbios 26, se eu não me engano, diz que a maldição sem causa não prospera. Provérbios 26, 2 diz que maldição sem causa não prospera. Ou como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Mas sabe qual é a legalidade da maldição se instalar? Eu cometer o pecado. O mesmo pecado, o pecado de iniquidade. Vou falar assim para que possamos entender. A iniquidade que meus pais praticaram, eu pratiquei. E deu legalidade para que Satanás atinja os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos e os meus tataranetos. Entenderam? O meu bisavô, meu tataravô praticou uma iniquidade de imoralidade. O meu avô foi visitado e a maldição se instalou. Os meus pais foram visitados e a maldição se instalou. Eu fui visitada e a maldição se instalou. Tem como quebrar isso? Tem. Tendo conhecimento de Deus e muito temor, mas a ação do Espírito Santo nos fortalecendo. Qual é o exemplo da Bíblia que eu posso dizer assim, gente? Eu vou mostrar para vocês, porque dizem por aí que Gálatas 3,15, se eu não me engano, dizem, não, a Bíblia diz que Jesus levou sobre ele todas as nossas maldições, né? Cravou, eu gostaria de ler, senão não cito errado. Gálatas 3,15, se eu não me engano. Você pode conferir aí para mim se é isso mesmo? Eu esqueci dessa referência. Acho que não é isso, não. Sim, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí, eu vim de uma denominação que dizia, não existe isso, pecado geracional, maldição hereditária. Uma vez salvo, salvo para sempre. São enganos que precisam ser desfeitos. Um exemplo de família que alguém quebrou esse ciclo da maldição. Quantos aqui já leram a história de Abraão? Né? Abraão, patriarca, o primeiro patriarca de Israel. E um dos pecados que podemos identificar na vida de Abraão. Abraão era mentiroso, medroso, manipulador. Alguém sabe falar uma outra coitadinha de Abraão está se revirando lá, não sei, lá no próprio seio dele. Alguém sabe? Esses, né? Sara, vamos pegar Sara, mentirosa, manipuladora, incrédula, não é? Tanto ela quanto Abraão riram, mas o anjo só castigou Sara. Incredulidade. Agora vamos ver na vida de Isaac. Isaac mentiu, gente? Teve medo? Rebeca manipulou? Pois bem, foram visitados e a maldição se instalou. Jacó, filho de Isaac, mentiu?
pra caramba. Teve medo? Gente, fala, responde. Vocês conhecem ou não conhecem a história dos patriarcas? Sim. Teve medo? Mentiu? Manipulou? Três gerações visitadas com a mesma maldição, a mesma regência espiritual. Agora José, filho de Jacó. E aí eu quero que você abra lá, rapidinho, para a gente conferir isso, porque é lindo demais. Gênesis, quando ele é tentado pela Potifaria. José, capítulo 39. Nós sabemos que Jacó teve quantos filhos, gente? Hã? Fala esse medo, gente. 12. Isso. 12. Todos eles foram visitados com a mesma regência, tiveram a mesma visitação. No capítulo 39 diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Estava na casa de seu senhor egípcio. E estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Não sei por que como se fosse um parênteses aqui, né? Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou. Disse a mulher do seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela? Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo, a Potífara. Ele, porém, deixando as vestes das mãos dela, saiu fugindo para fora. José aqui, ele poderia ter caído no pecado de imoralidade sexual. Era um jovem, foi rejeitado, isso, com os hormônios à flor da pele, né? Parecia ser um homem bonito. Parecia não, a Bíblia diz que ele era um homem bonito, que chamava atenção. E ele poderia pensar assim: Deus está me abençoando, vou dar uma aliviada, ninguém vai saber, não tem ninguém aqui, meu servo não sabe de nada mesmo, nem dá conta dessa mulher, ela está me assediando, eu vou me dar bem. Ele poderia ter ido para a cama com ela. Com certeza ia ficar, né, entre os dois ali. E só que havia em José temor de Deus, porque ele tinha intimidade com Deus, ele tinha conhecimento de Deus, porque quando os irmãos de José foram estar com ele, ele disse, para aliviar, ainda que travestido de egípcio, ele disse assim: não temam, eu também temo o Senhor.
ele temia a Deus. Ele temia porque tinha conhecimento de Deus. Quando foi visitado pelas regências, a regência espiritual que vinha sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, ele disse não. Alto lá. Eu prefiro ir para o cárcere do que cometer essa iniquidade. Sabe quem caiu no pecado? Abra aí agora no capítulo 38, um capítulo antes. Por que a história vinha falando de José? E dá uma entrada na história de Judá. Judá, irmão de José, também foi visitado. A Bíblia diz que ele foi para um lugar, se separou dos irmãos. Lá ali ele viu, no versículo 2 do capítulo 38, viu uma filha de um cananeu chamada Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Espírito de imoralidade. A mulher era proibida, o casamento misto era proibido pelo Senhor. Ele se deixou levar pela sensualidade, caiu no pecado da imoralidade, no pecado quebrou os princípios de Deus. E a história continua falando que ele foi participar de uma tosquia, um evento que tinha em Israel, que os pastores se reuniam, não era aqui nesse lugar, e eles, quando havia o tempo da tosquia, para que pudesse ser abençoada a próxima safra, eles faziam um culto a uma deusa, a deusa da imoralidade. Então, eles tinham mulheres prostitutas cultuais, ditas cultuais, e eles tinham uma relação sexual com essas mulheres para garantir que eles teriam sucesso. E quem é que teve e que foi enganado pela sua nora Tamar? Judá. Deus está querendo falar com a gente alguma coisa? Por que o Espírito Santo me chamou a atenção sobre isso? Por que falando de José, entrou na história de Judá e entrou na história de José? Porque José fez a diferença. A minha vida e a sua precisa fazer a diferença, amém? José se guardou porque ele tinha intimidade com Deus. A intimidade com Deus gerou temor. E ele pôde dizer não para a visitação. Quebrou ali o ciclo. Isso significa que a descendência dele não foi visitada? Não. Mas ele se destacou. Ele foi abençoado por Deus. O que Deus disse a respeito dele, os sonhos que ele recebeu como promessa de Deus, na sua adolescência se cumpriram, os sonhos se cumpriram. E é isso que a iniquidade nos rouba, a vida com Deus. Isaías 59, por favor, abra lá. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, hoje, o grito de reforma é que nos arrependamos hoje dessa iniquidade, desse desprezo à palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir conhecendo. E eu quero dizer, não tem desculpa, não tem faixa etária espiritual.
Nasceu, comece. E é nossa responsabilidade. Quantos aqui são líderes de célula? Então, nós somos mães. Nós somos a sacerdotisa da nossa casa. Seus filhos têm presenciado você fazendo meditação da palavra de Deus. Você tem meditado. Agora, na idade de Samuel fica tão fácil fazer, não é? Na idade dos filhos de Kátia também, das filhas de Érica, fica tão fácil fazer. E você que é como Natália, é a primeira da casa dela, né? Mas ainda assim, é nossa responsabilidade. Se tivermos esse testemunho para os nossos filhos, ensinarmos a eles. Quando eu comecei o propósito, eu disse assim, Natália, nós estamos no propósito de leitura, 4 capítulos por dia. Eu vou passar o visto, viu? Comprei uma Bíblia lindona para ela, que é dessa assim, da mulher rosa, e presenteei a ela com essa Bíblia, e eu disse para ela, minha filha, medita nessa palavra. Eu vou passar o visto. Tá bom, mãe. No dia seguinte, eu falei assim, Natália, me traz aqui os 4 capítulos lidos. Os 4 capítulos lidos. Depois eu leio, mãe. Depois eu te mostro. Tá bom, Natália. Olha a sua idade. E como não é por força, não é por violência, eu sei que ela medita na palavra de Deus, mas eu não passei o visto, não. Mas, se você puder fazer isso, minhas discípulas sabem, já teve uma época que eu fazia isso com elas. Quem é que pegou essa época? Olha lá, pegou. Tinha meta, e eu pedia que elas colocassem no caderno, o que, na leitura bíblica, no que elas tinham sido ministradas. De dúvida, que elas trouxessem. Aí eu passava o visto lá. Agora estão tudo veterana. Né? Já são... eu sei que elas têm vida com Deus. Mas, olha, esse é um pecado. Esse é um grito. É uma iniquidade. Que nós precisamos entrar em arrependimento para ontem. A igreja precisa entrar no arrependimento. Porque rejeitar a palavra de Deus, desprezar a palavra de Deus, gente, não é diferente de adultério, não é diferente de roubo, não é diferente de... Pense aí no pecado que você quiser pensar, de iniquidade, de prática de iniquidade. Não é diferente. Deus disse que Ele desprezaria o sacerdote, desprezaria a descendência do sacerdote, até que no versículo final do capítulo 5, que ele resolvesse voltar para Deus. E aí sim, ele derramaria o bálsamo, e traria chuva serôdia. O que eu tenho visto que a igreja tem provado, é uma escassez da vida de Deus. É uma escassez da palavra de Deus. É a falta de temor de Deus. E o grito saiu. Reforma. A resposta para que provemos a misericórdia de Deus é que venhamos nos arrepender desse pecado, dessa iniquidade, que tem... Gente, por que a igreja, alguns da igreja, têm sido assolados? A igreja tem sido assolada no financeiro, na saúde, e tantas situações que não tem explicação. Mas é essa iniquidade, é essa prática dessa iniquidade, tem feito a mão de Deus
agravado os ouvidos de Deus e encolhido a mão do Senhor, para que não nos possa abençoar. Fique de pé no seu lugar. Lembrei, Geisa. Que o Espírito Santo nos acorde hoje, né? A Bíblia diz que as nossas armas não são, as nossas milícias não são carnais, mas são poderosas no Senhor, para destruir fortalezas, sofismas, estruturas, tudo que se ergue contra o conhecimento de Deus. Satanás trabalha, operando dessa forma, trazendo sofisma. Mas não preciso ler a Bíblia todo dia? Preciso não, é ouvir. Só que naquele tempo, a Bíblia, o ensino era passado era oral. Hoje, nós temos o livro. Mas eu ouço, muito bem. Ouve muito mal e não pratica. Ouve muito mal e não guarda. Quando você começa, você toma um amor por essa. Você tem crise de abstinência quando você fica sem meditar nela, na palavra de Deus. Deus está dizendo a um auditório seleto de mulheres. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. Por que Deus trouxe essa palavra para você? Porque se você estiver nessa prática, nessa iniquidade, hoje você precisa se arrepender. Porque a mãe transmite também o conhecimento. É que fica em casa, não tirando a responsabilidade do homem, do sacerdote, mas a responsabilidade maior é a nossa. Do homem também. Gente, nós estamos num tempos difíceis. 2 Timóteo diz que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, desafetuados, jactanciosos, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Paulo está falando ali para uma lista inominável de características que hoje é facilmente identificada aqui na igreja. E é essa regência de sensualidade que tem engraçado aí, que tem botado entendimento, roubado entendimento. Deus vai cobrar, e você sabe que ali, agora eu vou falar para homens, eu pedi para o apóstolo me deixar ministrar essa palavra. Ali não é 2 Timóteo 3, não está se referindo a gênero masculino, gênero feminino, né, e masculino, não. Não é genérico, não. Está se referindo a homens. Os homens, nos últimos dias, por serem o cabeça, serão o maior alvo de Satanás. E se você não for mulher sábia, segundo Timóteo, capítulo 2. Capítulo 3, aliás. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade,
Tem cara de crente, mas são sepulcros caiados. Só aparência. Negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidos de várias paixões. Vai ser um entorpecimento só. Homens e mulheres, todos com aparência de piedade, mas debaixo da regência espiritual, que graça desses dias, que é a sensualidade que tira o entendimento. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, que o Senhor nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós. E, como é uma maldição, nós aqui temos uma prática, nós ministramos libertação, sim, mas eu perguntei a Deus, faça uma quebra de maldição coletiva? Não. O Espírito Santo me falou que nós temos a ferramenta ideal, que é a visão celular, que nos ensina, que nos traz de volta o discipulado, né? E podemos fazer isso sem exposição. E então eu te digo, se você identificou aí que essa é uma iniquidade que você vem praticando, eu sugiro a você, eu apelo para você, o Espírito Santo de Deus, que você procure e confesse como pecado. Porque a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, seremos curados, porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Se fizermos isso, se você identificou isso, é conhecer e prosseguir conhecendo. É uma prática diária. Mas também não entra no legalismo. Não é isso que eu estou querendo dizer, não é isso que o Espírito Santo está querendo dizer. Ele está dizendo que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa nos atuar em nós, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos console, para que Ele nos ajude na luta contra a tentação, contra o diabo, contra as artimanhas dele. O nosso discernimento ficará aguçado. Nós mesmos saberemos lidar com as situações. Tem um texto que Paulo disse, vocês já eram para estar comendo feijoada, mas ainda tem que dar leitinho para vocês, porque era um povo também que tinha a mesma prática, essa prática iníqua. Eram iníquos quanto a buscar o conhecimento de Deus. Então, se identificou essa ou outra prática de iniquidade, quaisquer, é o plural, mentira. Por favor, não fique na prática, porque Deus está te dizendo que não vai ficar só em você. Deus dará legalidade para que seus descendentes sejam visitados. Até a terceira e quarta geração. Não sejamos egoístas, voltados para os nossos próprios umbigos. Mas pensemos numa descendência, o Senhor nos levantou para que pudéssemos dar a Ele uma descendência santa. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Pai, nós te bendizemos por essa palavra, pelo grito de reforma que saiu de Jerusalém. O Senhor está dizendo para que a sua noiva, para que ela seja adornada, seja limpa, seja purificada. Ela precisa voltar para o Senhor, buscar o conhecimento do Senhor. Senhor, que essa iniquidade, Senhor, seja arrancada de nós, em nome de Yeshua. Pai, eu te peço como autoridade, como representantes
representante, como líder, como sacerdote, Senhor, assim como Neemias, assim como Jeremias, assim como Daniel, se identificaram com os pecados dos seus antepassados, dos líderes que estavam sobre eles, pediram perdão, Senhor. Pai, hoje, nesta noite, eu te peço perdão, Senhor, pelo pecado dos sacerdotes, que negligenciam, Senhor, que desprezam a Tua palavra, Pai, que não ensinam a buscar ao Senhor e prosseguir conhecendo o Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos perdoe, e é por isso que estamos debaixo de juízo. A igreja está debaixo de juízo, nossas famílias estão debaixo de juízo, meu Pai. Nossa nação está debaixo de juízo, e eu te peço perdão, meu Deus, que hoje o Teu Espírito encontre lugar para agir no coração das suas filhas, gerando temor, meu Deus, que elas saiam daqui dispostas a pedirem perdão ao Senhor, pelo pecado, pela iniquidade de desprezar a palavra do Senhor. E que elas possam buscar ao Senhor, prosseguir conhecendo o Senhor, meu Deus, para que Teu Espírito encontre lugar, e na hora da tentação, o Espírito Santo possa nos dizer, e trazer à nossa memória, aquilo que já está guardado, internalizado e praticado, Senhor, os Seus princípios, os Seus mandamentos e os Seus decretos. Que assim seja, Senhor, para que o Seu temor seja crescente em nossas vidas. Em nome de Yeshua, meu Deus, eu oro. Pai, transforma, meu Deus, transforma, meu Pai, para que sejamos mesmo sal e luz. Deus, não deixe que a indiferença tome lugar no nosso coração, mas que o temor do Senhor nos invada hoje. Senhor, e que elas possam estabelecer metas para elas, de uma devocional diária, de investir em tempo em suas próprias vidas buscando o Senhor. Eu te peço isso, Pai, e à medida que elas fizerem isso, se revele a elas. Revele as suas promessas, Pai. Revele o que o Senhor tem contido lá, que é a nossa vida, meu Deus. Que a sua vida entre nós, e nos lave, nos limpe, nos purifique, nos santifique, em nome de Yeshua, para a glória dele. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Deus seja louvado. Eita palavra para começar. Nosso ano, a nossa rede de reforma das nossas geografias. Olha, não se enganem, não se iludem. Não haverá reforma. Jejum não é suficiente. Oração não é suficiente. Se continuarmos rejeitando, ignorando essa iniquidade. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor e prosseguir conhecendo. Amém? Que o Senhor nos abençoe. E agora você vai fazer vai sentar, vai pegar um envelopezinho que está atrás da sua cadeira. Vamos continuar o culto, você vai trazer sua oferta ao altar. Eu gosto de fazer a oferta no final. Eu não sei, eu não falo isso, mas eu não passo um culto sem selar a palavra que eu ouvi, trazendo uma oferta ao altar do Senhor. Então, e não é a importância, é a fé, é o seu ato de fé. Amém? Então, venha, enquanto nós seremos ministrados no louvor. E depois um momento de comunhão. Me perdoe o horário, terminar esse horário, mas nós começamos tarde, por causa do probleminha técnico. Mas eu estou muito feliz porque você veio essa noite. E eu pude transmitir para você aquilo que eu tenho aprendido com o Espírito Santo de Deus. E vocês viram que nós vamos continuar com os quartetos. O quarteto que atuou hoje foi muito gostoso, não foi? Olha, das minhas 12, a pastora Ana, a Alzinete que não veio, que é netinha, Betânia,
e Clarissa, o quarteto dessa primeira rede. Né? Esse todo carinho, esse preparo todo, com muito amor, foram elas com as suas células, macrocélulas, que agilizaram, mobilizaram com carinho para nos cuidar da gente dessa forma. Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida delas? Vocês estão gratas ao Senhor por esse quarteto lindo? Eu estou. Muito obrigada. Parabéns. Deus abençoe vocês, continue abençoando vocês, como servos de Yeshua, que têm prazer em ofertar isso tudo que eu creio. Vocês ofertaram para Ele em primeiro lugar.